Sagrado feminino, sagrado masculino. Você já ouviu falar nisso em algum lugar? Afinal, em um mundo de hoje onde se debate os papéis de gênero, o que significa ser sagrado, ainda mais dentro do feminino e do masculino? E olha, eu não estou falando de vestido vermelho, cabelo comprido, saia, no caso das mulheres. Fica nesse vídeo que eu vou te apresentar, a partir do tarô, uma visão linda sobre o livro A Jornada da Heroína, de Maureen Murdoch, para você entender o sagrado tanto feminino e masculino que todas nós mulheres e também homens carregamos. Nós somos compostos de duas forças, tanto a força feminina quanto a força masculino, mas isso vai muito além dos papéis de gênero. E falar em herói e heroína também vai muito além do estereótipo do super-homem, da Mulher Maravilha. E aí eu quero começar esse vídeo esclarecendo que eu não sou especialista em sagrado feminino. Eu sei que esse conceito bebe de várias fontes e foi muito difundido na década de 1970, onde muitas autoras mulheres defendiam, do ponto de vista histórico, a necessidade de atribuir a Deus um papel, vamos dizer assim, mais feminino, né? Muitas dessas autoras, como a Marilyn Stone nesse livro Quando Deus Era Mulher, defendiam essa necessidade de lembrar de possíveis cultos ancestrais onde as mulheres eram vistas como deusas ligadas à fertilidade, por exemplo. Hoje a gente ouve falar muito em sagrado feminino nos movimentos de mulheres que trabalham com a temática das terapias, da autoajuda. Mas eu quero ir além do debate homem-mulher e quero trazer aqui um pouco a ideia de que tanto o masculino quanto o feminino serem forças psíquicas. Foi Jung que nos trouxe a ideia de ânima e animus, dois arquétipos, isto é, dois, vamos dizer assim, padrões de pensamento e de comportamento universais. Todos nós, seres humanos, carregamos dentro do nosso inconsciente. O ânima representa a força feminina, que fala de sensibilidade, de intuição, de emoção, de abertura, receptividade. Enquanto o ânimos fala muito do nosso aspecto mais racional, mais lógico, mais movido para ação, voltado para ação. Essas duas forças moram em mim, moram em você, moram em todos nós, pessoas comuns, que não são super-heróis. Pessoas comuns em jornada pela vida, se perdendo, se buscando, se encontrando. E para falar da jornada da vida, junto com o livro A Jornada da Heroína, eu vou usar o tarô que eu desenhei, que é o Eu Sou Mais 40 Tarô. Tem um vídeo de quando ele foi lançado em 2022, para você conhecer todas as cartas. Eu vou usar esse baralho para tratar um pouco desse tema, para que a gente possa, inclusive, reverenciar aquilo que a gente tem de melhor, seja masculino, seja feminino. No final desse vídeo, para quem se interessar, eu ofereço uma meditação para nos conectar com a nossa ancestralidade feminina, para que a gente possa se conectar ao nosso lado, a nossa força feminina, em equilíbrio com a força masculina, que é o que todos nós precisamos. Eu espero que esse papo te emocione a ponto de lembrar que nós somos mulheres com M maiúsculo. Me conta aí nos comentários se você conhece esse livro, A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch. Eu li essa versão da editora Sextante, um livro que me emocionou muito, que eu li mais de uma vez. Estou sempre consultando, na verdade, porque eu me reconheci em todas as páginas, né? Eu, do alto dos meus 50 e poucos anos, descobrindo muita coisa sobre mim, desmistificando muita coisa sobre o ser mulher, né? Apesar de estar aqui
vestida de vermelho, com batom vermelho, é uma provocação, né? Eu que sempre preferi vestir calça quase a vida inteira. Eu vou ler 2 parágrafos desse livro para nossa começo de conversa, mas antes eu quero fazer mais uma provocação além do vestido vermelho e perguntar aí para vocês, o que caracteriza, afinal de contas, o feminino? O que caracteriza uma mulher? O que nós somos, afinal? Algumas dizem que nós somos guerreiras, outras vão dizer, ai, somos mães, somos esposas. O que é que nós fazemos para nos definir como mulheres? Porque somos muitas, somos diversas. Bom, eu vou ler aqui 2 parágrafos do livro Jornada da Heroína, vamos lá. Descobrir sobre ser e não fazer é a tarefa sagrada do feminino. Ser exige se aceitar, permanecer dentro de si mesma e não fazer para provar alguma coisa. É uma disciplina que não recebe aplausos no mundo exterior e que questiona o produzir por produzir. Política e economicamente tem pouco valor, mas sua mensagem simples tem sabedoria. Se eu posso me aceitar como eu sou, e se eu estou em harmonia com o meu entorno, eu não tenho necessidade de produzir, promover ou até poluir para ser feliz. E ser não é passivo. Para ser, é preciso uma consciência focada. Segundo parágrafo. É por isso que hoje é tão necessário redefinir o herói e a heroína em nossa vida. A busca heróica não se trata de poder sobre, de conquista e dominação. É uma busca para trazer equilíbrio à nossa vida, através do casamento entre os aspectos femininos e masculinos da nossa natureza. A heroína de hoje tem que confrontar o próprio medo de recuperar sua natureza feminina, o seu poder pessoal, a sua capacidade de sentir, de curar, criar, mudar as estruturas sociais e moldar o seu futuro. Ela nos traz sabedoria sobre a interconectividade de todas as espécies. Ela nos ensina a viver juntos nesse vasto global e nos ajuda a recuperar o feminino em nossas vidas. Primeiro, tapa na cara com carinho. Afinal de contas, nós nos avaliamos o tempo todo sobre o que fazemos, principalmente as mulheres, né? A mãe, por exemplo, vem muitas vezes antes do eu individual. E nossa identidade é a profissão, é a família, é o que a gente supostamente conquista ou que supostamente a gente cuida. Estou me lembrando daquelas listas que a gente faz no final do ano, né, que deixa a gente bastante ansiosa, pelo menos no meu caso. Outras ficam infelizes, insatisfeitas, porque parece que quando a gente vê essas listas, apesar de todo o esforço, nada do que a gente faz é suficiente. Janeiro a gente fica, além de ansiosa, toda atrapalhada, porque a gente quer cumprir as nossas metas de produção. E agora, né? Que você tem que olhar para essa lista e de repente perceber que não fez nem a metade. Onde é que está essa heroína nessa história toda? Nós que muitas vezes temos que acordar cedo, botar o filho na escola, botar comida para o pet, sair para trabalhar, ainda retornar, fazer jantar para a família, ou continuar o nosso trabalho, porque a gente precisa ampliar a renda. Ao invés de estar descansando, a gente está lá se consumindo, corrigindo prova, indo para a academia, fazendo milhões de coisas. É sempre importante lembrar que antes de produzir, nós simplesmente somos. Eu acho que é sobre isso a busca do tal do feminino sagrado, é sobre ser. E em meio a tanta coisa que ocupa a nossa cabeça, é a gente parar. Peraí, nós somos o que mesmo? Será que a gente consegue enxergar em nós a energia que está contida nessa carta do tarô, que se chama o louco? E no caso do tarô que eu desenhei, é a louca, que está aqui dando uma pirueta no entorno da natureza da Chapada dos Veadeiros.
Essa carta, ela tem a energia do número 0. Em alguns tarôs ela aparece como a última carta dos arcanos maiores, que são 22, mas em muitos, e eu considerei para o meu tarô, a energia de número 0, que seria a energia que contém nada e tudo ao mesmo tempo, sabe? A louca, para mim, é aquela energia de alguém que se permite ser, mesmo estando à beira do precipício, como é no caso de alguns tarôs, ou no caso do meu, mesmo estando no começo de uma jornada e não sabe muito bem o que vai vir à frente. Quando essa carta de tarô sai numa leitura, muitas consulentes se sentem meio agoniadas, do tipo, mas e agora? Eu tenho um caminho todo pela frente, e aí, o que é que vai acontecer, né? Essa é a carta de, olha, não sei o que vai acontecer. Essa carta joga na sua cara a pergunta do tipo, e aí? Você está preparada para fazer simplesmente ou também para ser? Bom, antes de falar mais sobre o livro A Jornada da Heroína, eu preciso trazer um pouco sobre essa história, esse conceito de herói. É um conceito que a gente usa muito na nossa cultura, vamos chamar assim, ocidental, e uma leitura altamente recomendada para quem quer se aprofundar sobre isso. É um material produzido pelo pesquisador e escritor Joseph Campbell. Ele é muito conhecido por ter explicado de uma maneira, vamos dizer assim, mais facilitada, uma estrutura muito comum às histórias, que é a chamada jornada do herói. Aliás, é a estrutura que a maioria esmagadora dos filmes, minisséries e novelas, seja da Netflix, seja da Globo, utilizam até hoje para contar as suas histórias. A história daquele herói, o mocinho, a mocinha que sai do seu mundinho e parte ao mundo para conhecer novas pessoas, vivenciar novos desafios, e essa seria a tal da jornada do herói. Durante essa jornada, esse mocinho, essa heroína, se transforma. E eu não sou teórica, mas eu prefiro falar da jornada da heroína, que dá título ao livro da Maureen Murdock. E na própria estrutura do tarô, né? As primeiras 22 cartas que compõem o tarô são chamadas de arcanos maiores. Digamos que elas contam também uma história, a história de uma jornada de vida que começa, como eu situei, no 0, com a carta do louco, e vai até a carta do mundo, a carta de número 22, né? Cada uma dessas 22 cartas traz uma emoção, traz uma energia de um determinado momento da jornada que está sendo contada naquela leitura de tarô. Eu acredito muito que a simbologia contida nas cartas, ela fala da nossa jornada e muito do que a gente sente naquele momento das nossas vidas, de como a gente se sente, né? Então, é por isso que muitas vezes algumas pessoas se frustram quando percebem que, na verdade, o tarô não responde aquela pergunta se você vai conseguir um emprego, se o seu namorado vai voltar. O tarô não foi feito para isso. Ele foi feito como uma ferramenta para você se conhecer, se situar na jornada da sua vida para seguir a sua viagem. E aí, a heroína que a Maureen Murdock propõe é um pouco diferente dessa pessoa da jornada do herói, que parte em busca de várias conquistas, né, vence monstros, enfim. Ela não olha para o externo, para a força masculina, ela olha muito para a força feminina que todos temos, como eu disse no começo do vídeo. Eu não estou dizendo que não é necessário olhar para o externo, mas o convite é para olhar para dentro. E olhar para dentro, para além daquilo que a gente apresenta, por exemplo, como sucesso. Afinal de contas, se sucesso profissional, o dinheiro, fossem realmente indicadores para dizer o quanto estamos felizes e satisfeitos, não teria gente estressada, ansiosa, nervosa e deprimida fazendo sucesso, tendo dinheiro na conta bancária, certo? É claro que o mundo do consumo, do capital, vai querer sempre provar que a gente precisa olhar só o externo como unidade medidora das nossas vidas. E as redes sociais, como eu critiquei no último vídeo, também volto a criticar aqui, né? As redes sociais estão muito associadas ao ter e fazer, produzir,
do que em detrimento do ser, né? Você tem que mostrar para que praia você foi, que livro você leu, que coisa você conquistou, como é que você está se sentindo, como é que você está se vestindo, o que você tem, o status que você conquistou. Infelizmente, até mesmo mulheres que trabalham nesse ramo das terapias integrativas acabam mostrando símbolos de poder externo, carro, um apartamento, uma viagem, cabelo perfeito, vestido perfeito, né, para mostrar que tem, sempre olhando para fora e não olhando para dentro. Mas vamos voltar à leitura da Jornada da Heroína para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Segundo essa autora, a Jornada da Heroína começa com a busca da identidade do ser, né? Quem sou eu? E aí eu vou ler um outro parágrafo. Este chamado, a busca da identidade, ocorre não numa idade específica, mas quando o antigo eu já não serve mais. Olha aí, as mulheres na menopausa vão se ligar nisso, né? Isso pode acontecer quando a jovem sai de casa para começar uma faculdade, para trabalhar, viajar ou iniciar um relacionamento. Ou na meia-idade, quando a mulher se divorcia, volta a trabalhar ou estudar, muda de carreira, ou se depara com o ninho vazio, quando os filhos crescidos deixam o lar. Ou simplesmente no momento que a mulher se dá conta de que não tem uma identidade própria. Cabuloso esse momento, né? E aí, como eu disse, quando a gente chega ao climatério, a pré-menopausa e a menopausa, com as mudanças no corpo, né, mudanças tão significativas que muitas autoras chamam a menopausa de uma segunda adolescência, então imagina o impacto que isso causa nas nossas vidas femininas. É um momento de eu tenho que saber quem eu sou, senão eu tô lascada, né? Tem muito a ver com o desenho que eu trouxe para a carta da torre, que normalmente no tarô convencional tem um rei e uma rainha, né, caindo de uma torre em chamas, e aqui eu desenhei uma borboleta, né? A lagarta que precisa descobrir quem é, de repente ela é obrigada a se transformar, no caso, em uma borboleta, para continuar o ciclo da vida dela, né? Pois é, a jornada é cíclica. E cada mulher pode se identificar mais ou menos com as etapas que a Maureen Murdoch traz no livro dela. Mas, no geral, a autora diz que nós temos uma tendência, olha só, para negar a qualidade feminina, né, da força feminina, do sentir, do olhar para dentro e buscar expansão para fora. E não confunda essa qualidade do sentir com a emoção, tá? Uma emoção que você sente pode ser uma emoção de tristeza, de raiva, de alegria, não necessariamente está ligada a essa coisa do olhar para dentro, é uma etapa anterior, né? Então você sente raiva, você sente tristeza, você se sente insatisfeita, né? O que te motiva a ter essas emoções, né? Você tem que olhar para dentro para saber a origem de tudo isso que você está sentindo, entende? A nossa tendência é, de novo, olhar para fora. A gente expande, galgando algo na carreira, querendo um casamento, querendo filhos, querendo um mestrado, querendo evoluir na profissão e tá tudo bem. Essa expansão é a força masculina também dentro de nós. Nós temos as duas forças, feminina e masculina. E além disso, a gente é obrigado a expandir externamente, porque nós vivemos no mundo material. Mas, de novo, a vida é uma jornada onde a gente também precisa aprender a ser, antes de ter, antes de fazer, ou pelo menos ali, paralelamente. Quer sejamos homens, quer sejamos mulheres. E para ser, a gente precisa, como eu disse, se olhar para dentro, olhar para quem somos, de onde viemos, de onde vêm os nossos comportamentos, né? A gente precisa olhar e também se ouvir. E aí faz parte do processo de iniciação dessa heroína que mora em nós, homens e mulheres, mas eu estou aqui tratando de falar com as mulheres,
ela precisa mergulhar dentro do seu lago interior, que eu retratei aqui na carta da Lua. Tá vendo aqui a figura de cabelos negros tentando atravessar um lago com um monte de vozes na cabeça, né? A mulher que ela vai fazendo essa travessia de um lago na noite escura, muito guiada pela intuição e menos pelas vozes em volta. A carta da Lua muitas vezes representa esse mergulho em si mesmo, em si mesma, com medo. E a travessia é feita com medo mesmo. Eu acho que a carta da Lua representa muito bem esse mergulho que a autora descreve como um ciclo onde a mulher começa a sua descida dentro de si mesma, tá? Acontece que muitas vezes associado a essa descida, em busca de si mesma, a gente passa muitas vezes, nem sempre, mas vezes sim, há períodos de ausência de rumo, que a gente se sente perdida, a gente se sente triste, a gente se sente sem motivação, né? Do tipo, e agora? Faço o quê? Vou para onde? É um período de buscas, de partes perdidas de si mesma, né? Para você montar um quebra-cabeça. É muitas vezes também uma fase de você encontrar o que podemos chamar de feminino sombrio, né? O nosso lado que a gente não quer ver ou coloca embaixo do tapete, porque a gente quer mostrar para o mundo externo a nossa parte boa. Sombrio é tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente se envergonha, que a gente sente que não tem valor, sabe? Que a gente sente culpa. E esse período doloroso e que parece interminável pode durar semanas, pode durar até anos. Para muitas mulheres envolve a necessidade de fazer terapia, para outras envolve uma fase de um certo isolamento, né? Que pode ser literalmente em meio à natureza, você se isolando mesmo, ou você se isolando simplesmente da vida social, das pessoas. É um período de escuridão e de silêncio em que você precisa realmente aprender a se ouvir, ser ao invés de fazer. Você se identifica? Me escreve aí nos comentários. Em que fase você está nesse momento da sua vida? Pois é. E aí eu digo que me identifiquei muito com a leitura desse livro, porque eu li quando eu já estava na menopausa. É um período, depois dos 40 em geral, a gente tem essa tendência de querer muitas vezes se isolar, sabe? Muito parecido com a energia da carta do eremita, né? O eremita é aquele que ele segue uma jornada, um caminho para atravessar uma montanha e ele se ilumina quando ele está sozinho e ele começa a dialogar consigo mesmo nessa caminhada. Mas olha, veja o lado bom dessa história de isolamento. Muitas de nós, nessa fase da menopausa, outras também pode ser que antes, mas falando especificamente de quem está aí na fase dos 40 a mais, a gente resolve se voltar para a natureza, a gente passa a frequentar mais parques, a gente passa a procurar destinos de viagem que tenham parques, que tenham cachoeira, que tenham rios. E é interessante porque a natureza faz parte de quem somos, não do que fazemos, tá? De quem somos, né? Afinal, o universo somos nós, a natureza também somos nós. E aí a nossa natureza se expressa no rio, na cachoeira, na montanha. E estar só nesses lugares muitas vezes nos ajuda nessa travessia, nessa busca de reconexão conosco mesmas. Para os homens também, mas eu estou aqui falando com as mulheres. E aí, a natureza não precisa ser só a cachoeira ou o rio quando você viaja. Pode ser o seu quintal, pode ser o vaso de planta, pode ser o carinho que você dá para o seu pet, pode ser aquele momento que você olha pela janela e você vê um passarinho pousar numa árvore, pode ser a vontade de andar descalça, de dançar sozinha. Enfim, é isso. Então, respira. Respirar também faz parte da nossa natureza, um ato tão automático, mas quando você para e respira, é o momento de você também estar se reconectando, enxergando o que é ser, no meio de tantos afazeres aí que a gente tem. Bom, existem várias formas de cada mulher mergulhar dentro de si, várias ferramentas, né? O tarô, o desenho, a dança.
Mas o legal é que nesse mergulho que a gente faz, seja que ferramenta a gente estiver utilizando, a autora lembra que a reconexão que eu estou falando é a reconexão com o seu próprio feminino. O que significa isso? A reconexão com a sua intuição, a reconexão com os seus sentimentos. E tudo bem se nos círculos de mulheres te convidam a participar, usando vestidão, soltando os cabelos, dançando, fazendo roda. É uma forma também de expressão, é uma ferramenta também para você se reconectar, só que no coletivo de várias mulheres. Mas no livro A Jornada na Heroína, o que também me deixou muito à flor da pele, que é algo que a gente também olha quando a gente estuda e trabalha com a visão da constelação familiar, é a necessidade de reconexão da nossa energia feminina com a energia das nossas ancestrais, nossas mães, avós, tias, tataravós e por aí vai. Todas as mulheres que vieram antes de nós. Essa reconexão não é necessariamente fazer as pazes, tá? Não é literalmente fazer as pazes, por exemplo, com uma mãe que você não conversa mais, que você teve problemas, né, numa relação traumática. Ah, mas eu não tenho nada contra a minha mãe. Já vejo aí algumas meninas aí se remexendo na cadeira. Mas eu devo dizer para você que quando a gente olha para o sucesso, né, quando a gente olha para o mundo de uma maneira mais masculina, de conquistar coisas, conquistar postos, a gente cria sim questões com a mãe. Eu vou dar um exemplo, tá? Muitas de nós ralamos pra caramba, fazemos mestrado, doutorado, estudamos, porque muitas vezes a gente quer ser diferente das nossas mães. Já parou para pensar nisso? Ou a gente quer ser diferente porque a nossa mãe não teve as mesmas oportunidades, ou às vezes tem alguma coisa de competição aí e a gente quer ser melhor do que as nossas mães. E tá tudo bem, faz parte do nosso ser mulher pensar sobre isso, viver isso, mesmo que seja o lado sombra que você não quer olhar tanto da maneira legal para você absorver. A mãe e a forma como vemos a nossa mãe tem um papel crucial no nosso entendimento do que é ser mulher. E para Maureen Murdock, nesse livro, nós lutamos para nos separar de alguma maneira, seja física ou psicológica, da nossa mãe. E tá tudo bem. E é interessante que muitas de nós vivemos conflitos porque queríamos nos separar da mãe, seja morando longe, seja casando, seja querendo ter a sua própria casa, mas ao mesmo tempo a gente continuar desejando a aprovação e o amor das nossas mães. E às vezes essa mãe pode ser uma mulher amorosa e maternal, mas ela também pode ter um aspecto mais vingativo, sufocador, chantagista, emocional. Porque antes de ser mãe, lembra sempre, a mulher é o que ela é. Muitas vezes nós rejeitamos ou somos rejeitadas pela mãe de alguma maneira. A gente pode ter muitas vezes, inclusive, a tendência de imitar a figura masculina, para de alguma maneira não ser como essa mãe. Quantas mulheres eu já ouvi que abraçaram determinadas profissões, por exemplo, uma mulher que se tornou uma grande advogada, porque se espelhou no sucesso do pai. E, de novo, te convido a olhar isso com amor, que está tudo bem se foi assim. Mas vamos avançar um pouco mais nessa jornada cíclica que o livro A Jornada da Heroína propõe. Quando a mulher começa a olhar para si, para suas sombras, para sua relação com o pai e com a mãe, antes de qualquer outra relação, para suas dores, quando essa mulher aceita essas dores, aceita o que ela sente sobre os seus pais, aceita suas carências, seus defeitos, tudo aquilo que ela nega, aceita as suas escolhas, respirando e aceitando. Quando essa mulher começa a submergir das profundezas e se abre para ser simplesmente diante de todos os desafios que vamos passar em nossas vidas, sobre isso a autora descreve. Quando
a mulher consegue encontrar a coragem para ser limitada e para perceber que é suficiente exatamente como é, a mulher descobre um dos verdadeiros tesouros da jornada da heroína. Ela pode se desapegar dos caprichos do ego e entrar em contato com as forças mais profundas que são a origem da sua vida. Ela pode dizer: eu não sou tudo e eu sou suficiente. Ela se torna real, aberta, vulnerável e receptiva a um verdadeiro despertar espiritual. E aí eu me emociono quando eu leio isso de novo, porque é muito impactante, né? Eu vou trazer aqui, para simbolizar essa parte da jornada, a carta da sacerdotisa, que inclusive eu desenhei durante a pandemia. Essa sacerdotisa tem a qualidade de receber no tarô, a energia da recepção, né? Ela não é como a imperatriz, que é mãe, né, tem uma barriga de grávida, mas a sacerdotisa olha para si mesma com sabedoria. É uma energia que representa muito a nossa vontade de se abrir para um caminho de luz, tá? Independente de qualquer religião. Onde a luz, afinal de contas, é ela mesma. E todas as mulheres anteriores a ela, né? As nossas ancestrais. A mãe, a bisavó, a tataravó. Mulheres da nossa família que inclusive não conhecemos e que de repente se tornaram segredos e ninguém sabe muito bem a história para contar. Todas elas com muita luz dentro dos seus próprios corações e dentro das suas próprias histórias. Uma luz do ser suficiente para iluminar o seu próprio caminho no despertar espiritual, que começa com a tentativa de apaziguar aquela dor que ela está sentindo. O ato de submergir, né? Ali das profundezas da dor, a dor do fazer, né? Cuidar dos filhos e etc. E enxergar o ser, o sentir, o ser, além do fazer. Ai, ufa, é muita coisa, né? Eu pulei várias fases do livro e eu reforço para vocês, leiam com calma, um trechinho por dia, aquilo que você conseguir, né? Mas eu lembro para vocês que no final a autora diz que é possível sim conciliar as nossas forças, as nossas partes feminina e masculina, o ser e o fazer, a ação e a emoção, a intuição e a lógica, o interno e o externo, e isso é a nossa missão. Sejamos homens, sejamos mulheres. Nossa principal missão aqui nesse planeta é integrar essas energias dentro de nós. E isso passa pelo olhar o nosso pai e a nossa mãe, não os externos, os que estão dentro de nós. Honrar os homens e as mulheres que nos antecederam pode nos trazer força, né? Essa força que é deles, que nós também carregamos, para nos ajudar a enxergar a vida não somente como eu tenho que chegar em determinados resultados, mas enxergar a vida como um processo de aprendizagem. De novo, em ser e não somente fazer. E aí, para finalizar as citações do livro, eu vou ler um dos parágrafos finais que trata da jornada da heroína em si, né? A missão da heroína de hoje é extrair a prata e o ouro dentro de si mesma. Ela precisa desenvolver uma relação interior positiva com o seu homem, com o coração, e encontrar a voz da sua mulher sábia para curar o seu distanciamento do sagrado feminino. Ao honrar corpo e alma, assim como sua mente, ela cura a ruptura dentro de si mesma e dentro da cultura.
As mulheres de hoje estão conquistando a coragem de expressar a sua visão, a força para estabelecer limites e a disposição para assumir a responsabilidade por si mesmas e pelos outros de uma maneira nova, né? Isso é recente, gente, né? Começou poucas décadas. Elas recordam as pessoas a respeito de suas origens, da necessidade de viver com consciência e de sua obrigação de preservar a vida na Terra. É isso. Tá vendo como eu disse que a gente tem a natureza dentro de nós? Nossa missão toda nessa integração entre homem e mulher honra a nossa vida na Terra, honra a nossa natureza interna e externa, que é a mesma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo, mas eu preciso finalizar essa parte antes da meditação, mostrando a carta do mundo, que é uma carta muito louca que eu desenhei. E eu tenho que dizer para vocês que essa carta, ela tem tudo a ver, que ela representa, tem tudo a ver com a heroína, com a jornada da heroína. Essa carta é a última dos arcanos maiores, ou seja, ela de alguma maneira representa encerramentos de ciclos. Mas ciclos o nome já diz, né? É o encerramento de um ciclo para se abrir para um próximo ciclo. A jornada, na verdade, ela nunca termina, ela é cíclica. Independente do tal resultado que todos nós procuramos, a carta do mundo sempre indica sucesso. Sucesso no sentido de você chegou até aqui, mergulhou, foi para a natureza, teve despertar, passou por diversas dores, passou por um monte de perrengue. Muitos aí que estão me assistindo provavelmente tiveram um despertar espiritual, né? Acordaram para alguma coisa dentro de si durante esse período. E com certeza você já é uma pessoa diferente do que era antes de começar essa jornada. Você ainda é a mesma pessoa, mas você olha para o mundo agora com um olhar diferenciado. Provavelmente você olha para si, para o mundo, para a natureza, com uma visão de ser e não só de fazer. Se você quiser parar por aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se esse conteúdo de alguma maneira bateu em você. Mas eu te convido, se você tiver um tempinho, antes de dormir ou antes de você levantar da cama logo cedo, você fazer essa meditação que eu criei para acolher a nossa ancestralidade feminina, que faz parte da nossa jornada. Se você quer fazer a meditação agora, tá tudo bem também. Peço para você levantar, esticar as pernas, tomar uma água, circular um pouco, respirar fundo, se soltar e se sentir conectada com o ambiente que está aí à sua volta, né? E quando você estiver pronta, você pode fechar os seus olhos, que eu vou te conduzir nessa meditação a partir de agora. Imagine que você começa a caminhar em uma trilha em direção a uma clareira. Essa trilha é repleta de árvores, sombras e ruídos de pequenos animais. Seguimos caminhando até uma área mais clara, onde aguardamos a chegada das mulheres da nossa família, quer estejam nessa ou em outra dimensão. Enxergamos ao longe a nossa mãe se aproximar, as nossas irmãs, a mãe de nossa mãe, a mãe de nosso pai, as nossas bisavós, as nossas tataravós e tantas outras mulheres que podemos imaginar. Vamos incluir neste círculo também as mães, como eu disse, dos nossos pais, suas avós, bisavós, suas tias. E vamos incluir também as mulheres não reconhecidas na nossa família. As mulheres que não puderam nascer por algum motivo, as mulheres que foram renegadas por não pertencerem formalmente às nossas famílias. E à medida em que as mulheres vão chegando, todas se dão as mãos, formando um círculo cada vez maior nessa clareira. Aos poucos também chegam
Essas outras mulheres que não foram acolhidas nas nossas famílias, que, como eu disse, podem ser bebês que não nasceram por algum motivo, mulheres que foram expulsas de casa, que não foram aceitas ou simplesmente foram esquecidas na história. Todas pertencem, todas têm lugar neste círculo que no fundo, é o nosso próprio coração. Vamos sorrir umas para as outras, olhando nos olhos umas das outras. Se você puder, diga para cada uma dessas mulheres, em voz alta: eu sou parte de você. Você faz parte de mim. Eu te acolho, eu te aceito, tal como você é. Diga isso para cada uma delas, olhando no fundo dos olhos delas. Eu acolho a sua história. Eu acolho todos os seus sentimentos, todas as suas dores, todas as suas dificuldades. Mas lembre também de dizer para elas: eu enxergo a coragem de cada uma de vocês. Eu enxergo a força com que cada uma veio ao mundo e dele foi embora. Eu reconheço a força dessa ancestralidade que nos une por laços de sangue. Eu honro a história de cada uma de nós, honrando a minha história, reconhecendo a minha própria força em todas vocês, reconhecendo a minha própria coragem de ser mulher nessa época, nesse corpo, nesse momento. Reconhecendo todos os dons que eu recebi de cada uma de vocês. Reconhecendo que eu sou suficiente, assim como todas vocês, desde minha mãe, minhas avós, bisavós, tataravós, tias, irmãs, todas foram suficientes. Eu sinto em mim todo o amor de todas vocês e não somente a sua dor. Carrego de cada uma esse amor para seguir adiante a minha jornada nesse planeta. Eu honro a cada uma de nós sendo amor. Eu honro a cada uma de nós sendo quem eu sou. Eu honro a cada uma de nós reconhecendo você, mãe, em mim. Reconhecendo vocês, avós, em mim. Reconhecendo vocês, bisavós, tataravós, em mim, reconhecendo vocês todas, mulheres ancestrais, em mim. Gratidão, porque eu só existo. Gratidão, mulheres, eu só existo porque vocês existiram antes de mim. Está feito.